Olá, gente. Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e estou dando sequência às aulas de geometria. Hoje nós vamos falar sobre ângulos. Espero que vocês gostem, mas não esqueçam de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal. Vamos lá? Ângulos. Ângulos são aberturas que existem entre duas semirretas, que possuem uma origem em comum chamada vértice. Então, o que eu acabei de falar? Abertura. Se eu tiver uma mão colada na outra, eu estou com ângulo zero, ou seja, não tem espaço. Agora, se eu começar a abrir, eu vou formando ângulos, tá? Imaginem, cada abertura dessa vai ter um nome específico e um grau específico, tá ok? Então, vamos lá. No ângulo, a medida é dada em graus. O ângulo pode medir de 0 a 360 graus. O ângulo de 0 graus é esse aqui. Um ângulo de 360 graus é como se tivesse um círculo. Ele começaria, por exemplo, aqui. E eu vou abrindo ângulos, ó, vai ficando até chegar de volta. É como se eu fizesse um passeio, um círculo, tá ok? Então, vamos entender um pouquinho sobre esses ângulos. Aqui eu tenho representando um dos ângulos, tá? Como é que a gente identifica um ângulo? Ele tem a mesma origem e duas semirretas. É o que está escrito aqui, ó, duas semirretas. Por quê? Começam num ponto em comum e vai de zero, tá, até esse ponto, a origem até o ponto. Então, eu diria que aqui eu tenho uma semirreta. O que é semirreta? Tem início e não tem fim. Isso aqui é infinito, tá? Mas tem início, tem origem. Então, tenho a origem. Aqui, ó, início na origem e o final eu não tenho. Ele passa pelo ponto A e é infinito. Aqui eu tenho também outra origem. A mesma origem passa do O até o B. Tá? Também infinito. Por isso a setinha está indicando para a direita. Começou aqui e vai infinito. Essa abertura aqui é que se chama ângulo. O que é ângulo? É essa abertura. Tá? A abertura é dada em graus. Vamos supor que aqui tivesse 20 graus. Tá, ok? Essa aberturinha tivesse 20 graus. Se eu fosse mais um pouquinho, 30. Se eu abaixar um pouquinho, 10. Se eu chegar na reta, 90. Tá, ok? E como é que a gente representa um ângulo? A gente bota esse ângulo aqui, é o ângulo A, O, que é a origem, B. Esse O vai ter esse acentozinho como se fosse um acento circunflexo. O, B. Tá, ok? No caso aqui, eu não sei se tem 20 graus. Pelo tamanho, eu acho que sim, mas eu não usei transferidor. Eu estou apenas olhando e indicando. Tá, ok? Então, se eu tivesse... Agora eu vou ver os tipos de ângulo. Eu tenho ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso. Vou falar desses três agora. Daqui a pouquinho nós vamos falar de outros, tá? O ângulo reto é o que mede 90 graus. Geralmente ele é visto assim, ó. Tem aqui um retângulo com uma bolinha no meio. Um quadrado com uma bolinha no meio. Isso aqui indica que esse ângulo é reto, ou seja, essa abertura, ela começou 10, 20, 30, 45, 50, até 90 graus. Ok? Ó. Essa abertura, quando eu vejo isso aqui, essa abertura, isso indica 90 graus. Ângulo agudo. São os ângulos menores que 90, ou seja, é como se fosse daqui para baixo. Se chegar a 90, tem um nome específico, é ângulo reto. Menor que 90 graus é ângulo agudo. Esse ângulo agudo pode ter quantos graus? Quantos você quiser, desde que seja de 0, entre 0 e 90. Ele não pode ser nem 0 nem 90, ele tem que estar entre eles. Pode ser 1 grau, 2 graus, 3 graus, 89, 89 graus que seria o máximo. 90 graus já seria ângulo reto. Então, todas as aberturas, a partir do zero, quer dizer, 1, 2, 3, até 90 graus, a gente diz que esse ângulo se chama ângulo agudo. Nesse caso aqui, nós temos o ângulo B, O
origem, C. Até esqueci de falar com vocês. Esse ângulo aqui, ele é formado por duas semirretas, todos os ângulos, tá? No caso, a semirreta OA tem início e não tem fim, e a semirreta OB. E o ângulo AOB, tá? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho aqui duas semirretas. A semirreta B, desculpa, começamos pela origem. OB, B é infinito. A semirreta OC, pro lado da reta C é infinita. E aqui é o ângulo BOC, que faz a abertura. Esse é o ângulo, tá? É o tamanho da abertura. Ângulo obtuso. Ângulo obtuso é maior que 90 graus. Essa abertura aqui, ó. É isso aqui, ok? Como é que eu represento? Eu tenho duas semirretas. A semirreta OC, começa na origem, vai até o ponto C. A setinha, o infinito, é para o lado do C. Eu tenho a semirreta OD. Por que semirreta? Porque tem início e não tem fim. E tenho o ângulo. Como é que eu faço para identificar o ângulo? É o ângulo COD. Tá? A abertura do ângulo obtuso vai ser sempre maior que 90. Pode ser 92, 95, 99. Tudo vai ser ângulo obtuso. E, gente, nós temos aqui o ângulo raso, ou chamado também de meia volta. Ele vai de 0 a 180 graus. Ele fica praticamente uma reta. Olhando assim, é uma reta, mas ele formou um ângulo. É como se ele tivesse saído daqui e fosse caminhando, formando ângulos, até chegar em 180. De 0, saiu daqui, foi abrindo, abrindo, até chegar em 180 graus. Que é a metade de um círculo. Um círculo tem 360 graus. 180 é a metade, ok? E isso aqui também tem duas semirretas. Tem a semirreta O até E, começa no ponto O e vai até o E, que é infinita para o lado direito aqui. E tem a semirreta OF. Começa aqui no meio e vai infinito para a esquerda também, tá? OF. Aqui nós temos um ângulo. Qual é esse ângulo? É o ângulo F, O, E, tá? Ele formou esse ângulo aqui, chamado de meia volta, 180 graus, ou ângulo raso. Às vezes, em concurso, quando eles falam sobre ângulos, eles botam como ângulo raso, tá? Pode vir 180 graus, mas podem escrever apenas ângulo raso, é bom vocês saberem. Ângulo côncavo. Côncavo, ele é maior que 180 e menor que 360. Então, ele tá, 180 é aqui. Aqui de 180 até chegar em 360. Não pode chegar em 360 certinho. Vai chegar em 359 graus e mais alguma coisa, ok? Então, esse ângulo é chamado de ângulo côncavo. Passou de 180 e pode vir até aqui, tá? Ele vem daqui até o final. Nós temos duas semirretas. A semirreta OK e a semirreta OL. E ele forma o ângulo LOK. Ok? E o ângulo completo. Esse ângulo completo está uma reta em cima da outra, mas ele já fez toda essa volta. Ele saiu daqui, do ângulo 0, e fez todo esse percurso até voltar. Aí foi abrindo ângulos até voltar para o mesmo lugar, ok? É o ângulo completo, fez todo o percurso. Por que completo? Ele percorreu todos os ângulos até chegar no final. Então, nós temos aqui duas semirretas também. Agora, elas estão uma sobre a outra, mas elas são semirretas. A semirreta OR e a semirreta OS. Que ângulo formou? O ângulo
ROS. Tá? Ele fez esse percurso e voltou para cá. Ok? Ângulo completo, 360 graus. Então, para vocês relembrarem um pouquinho, nós temos o ângulo agudo, menor que 90 graus. O ângulo reto, 90 graus. O ângulo obtuso, maior que 90, menor que 180. O ângulo raso, 180 graus exatamente. O ângulo côncavo, maior que 180 e menor que 360. E o ângulo completo é toda uma volta, tá? 360 graus. Bem, gente, essa foi a aula sobre ângulos. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal e de e assistir também a aula de retas, tá? Que eu explico o que é reta, semi-reta, para vocês entenderem melhor essa parte aqui, ok?